bem, tá? Você, Ale, maravilhoso, né? Senhor Deus, obrigado por este momento. Ficamos um tempo sem aparecer por aqui, mas voltamos nossa tradição sexta-feira. Sempre louvando o nosso Deus. E obrigado por este momento, pelas pessoas que estão aqui. Obrigado por todos nós que vamos adorar nosso Deus. Em nome do Senhor. Amém. Página 28. Esse cântico é muito lindo. Ele fala da história do povo de Israel que saiu na caminhada. Página 28, cântico. Melhor do pegamento. 198. Página 28, 198. O povo de Deus No deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando orava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, perdoa às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, louvou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és o alimento da longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada.
Pai, como eu estou bem encantado. Nós somos muito pouco, Pai. Estamos andando nessa estrada, cada dia mais perto. Aqueles que a bondade vai ter esperado. Nos conduz, meu Deus, através da tua palavra, nos ajuda a viver a vida alicerçada, Pai, pensando em Ti. E assim, Pai, mortificando nossos desejos carnais da nossa carne. Precisamos do Teu Espírito, Pai, nos guiando e nos moldando, Pai, segundo a imagem do Teu Filho. Para assim, Pai, a gente entra nessa cidade santa, boa e preciosa. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, cuida daqueles que estão aqui no estudo, Pai, cuida daquele jovem que está prostrado naquela cama. Tu sabe de tudo, Deus. E nos ajuda a viver contigo. Em nome de Jesus, eu te peço amém. Eu peço oração e agradecimento a minha esposa que descobriu um caroço no seio, fez a cirurgia, foi tudo bem. Você para que a biópsia dê melhor ainda, né? Agradecimento pela. Também das últimas notícias da nossa irmã Marta, que graças a Deus está muito feliz. Amém. Amém. E a gente vai dar uma oração. Irmãos, vamos abrir em Ruth. Faz os primeiros do tempo. Último. Começando pelo montão, em cada unidade vamos ver 3 vacilos. Montão inteiro. Se sucedeu pelos dias. Pessoal, irmão, sabe? É a última verdade. E sucedeu que no dia em que o juiz julgava, houve uma fome na terra. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome destes Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus 2 filhos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras
o seu povo dando-lhe pão. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras que estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Falta mais um? 7, 8, 9, né? São 3. Tá certo, né? E disseram certamente: voltarei contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fosse por marido. Tornai filhas minhas, dei-vos embora, e já muito velho sou para ter marido, ainda quando eu disser tenho esperança, ou ainda que tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomares marido? Não, minhas filhas, que amarga-me a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor que se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após o novo ano. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que o deixe, nem me obrigue a não segui-lo. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte me separe de você. Peraí. Terminou 17? Termino 17. Pronto, vamos saltar aqui. Está sendo saudando, né? Eu calculei errado. Não, tá bom, irmão. Mas é só até aqui, tá bom? Tá. Tá certo? Dá pra gente dar o desfecho. Perdão, mas eu calculei errado, para ser saudando. Mas só até aqui, irmão. Então vamos lá. Dessa história maravilhosa. Os maridos, né? O marido dela faleceu. E depois os 2 filhos. Mas quais as lições, quais os exemplos que a gente pode tirar de Noemi? Pela história de Noemi. De Noemi, o que a gente pode aprender de Noemi? Quais as lições dela nesse texto? O que os irmãos veem? Acho que a Noemi deve ter sido uma sogra maravilhosa, né? Para ter essas 2 noras assim no pé dela. Isso. Choraram alto. Choraram alto. As Né? 2, né? E as duas, no primeiro momento queria ir. Queria ir todas Até duas. foram, Até um certo ponto, Isso. né? Foi o ponto que ela. Era uma pessoa boa. O que mais? Não, o que dá para ver é que que as mulheres sempre, elas falavam entre elas, né? É interessante esse último versículo que a irmã leu, esse penúltimo, que diz: olha, eu vou morrer aonde tu morrer. Mas não, já vai ser quando for de Ruth. Hã? Aí nós vamos falar quando for de Ruth. Ah, é, né? Noemi agora. Então, só vamos explicar a mulher. Né? Vai ser bom quando for Ruth. Aí Não, mas eu estou falando. Ruth era uma dessas noras. Isso, era órfã, era Noemi. Era É a mulher. sogra. Isso, ó. Mas o que eu queria dizer é que a senhora lá, Uhum. ela ensinou muito bem as noras, principalmente Ruth, diz que
sabe sobre o Deus de Israel. Pronto, sim. Então, é o meu Deus. Então, mostra que essa mulher era temente a Deus e fez as noras ser também, uma delas ser temente a Deus. É. Bom, Vou entender a história. Entendi. Tava tendo um fundo lá. Lá o povo antigamente era muito longe. E aí eles foram lá pra terra de Moab. E era até inimiga essa terra, entendeu? No tempo do juiz, os moabitas invadiam Jerusalém, arregaçavam, saqueavam, roubavam. Era uma complicação. Só que aí quando tem fome ali na terra lá do Senhor, eles vão se refugiar lá nas terras de Moab. E aí, Muta, o que você acha? Dá pra gente aprender com Noemi? Pra ver que ela, além de sofredora, né? Que morreu o marido, dois filhos, né? Seguiu firme na questão de servir o Senhor, né? Sem blasfemar, Isso. com paciência e com ensinamento, né? Eu ia falar isso aí também, que ela mulher assim muito corajosa, né? Uma mulher muito forte, porque perdeu o marido. Numa época difícil, né? E depois perdeu os dois filhos. Ele dizendo no mundo de hoje, a mulher de hoje, que ela suportaria, né? E ela suportou, né? E ainda com tudo isso, ela se manteve na fé, né? Não, se manteve na fé no Deus, né, dela. E antigamente ser mulher era mais difícil do que hoje, né? Era bem mais difícil. Mais complicado. Me chamou a atenção aqui, ela descarregou ela quando ela falou assim, não, minhas filhas, né? Tentando convencer as duas, né? A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou sua mão contra mim. Lembrei de Jó aqui, né? Porque Jó, ele também tem essa impressão, né? A impressão de que Deus o estava castigando, punindo, revoltado, que via de Deus toda a tragédia da vida dele, né? E essa era uma impressão apenas, né? Porque Jó, ele tinha até, assim, suas razões, porque é um homem justo, bom, íntegro, né? E outra, não havia as escrituras, né? Não havia o entendimento de que o inimigo das nossas almas, de fato, é o diabo, não é Deus, né? Então, assim, me chamou a atenção essa mentalidade dela pensar como Jó pensou também, né? Olha, é Deus que está me punindo, né? Talvez ela pensou porque nós fomos para outra terra, né? Terra que não era do povo de Deus, não sei. Talvez ela tivesse algo no coração que Deus tinha razão de estar fazendo aquilo ali. Então, me chamou a atenção essa parte dela achar como que Jó pensou, né? E até mesmo porque, se você vê Jó, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Né? Nós sabemos o porquê. Eu acredito que Noemi também não sabia, porque se você vê lá da morte dos filhos, nasceu o quê? A descendência de Jesus, né? Porque Ruth foi a bisavó de Jesus, que é o nosso Salvador. Então ali, eu creio que ela, como ela viu esse ponto de a mão do Senhor, né? A mesma coisa que Jó viu, mas ela não sabia o porquê tudo aquilo, né? Hoje a gente também sabe o porquê, porque de lá vinha o nosso Salvador, né? Porque Ruth foi bisavó de Jesus. Na descendência, né? Quer dizer, Ruth foi bisavó de Davi, né? Davi. Eu vejo também uma pessoa que não foi egoísta, apesar da dor que ela estava sentindo, né? Porque, assim, na cabeça dela era melhor liberar as noras para voltarem, né? Então, ela poderia, eu acho que na comodidade, querer, de certa forma, prender, tê-las por perto, porque seria mais cômodo, no meio da dor, de ter perdido os filhos e o marido, né? Mas ela liberou essas pessoas, tipo, vão em paz. Vocês já cumpriram o que tinham aqui, né? E no caso, mesmo no meio da dor, geralmente quando você está sofrendo, você tende a olhar para si, ser mais egoísta, ela está tentando, abrindo mão de olhar para ela para ver o que seria o melhor para que ela achava que seria melhor para as noras.
cochilo. É fazer que não concorda, não, né? As mulheres entendem melhor as mulheres. Eu estou aprendendo aqui. Sempre para aprender. Mas que bom, irmãos. Então nós estamos vendo várias lições de uma mulher que ficou, como fala que lá no sim. E morreram também ambos, Malom e Quilom, filhos. Assim, esta mulher que desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Uma mulher desamparada daquilo que por tempo era a sustentação. O marido, primeiro casado, tinha 2 filhos homens, não ficou tão ruim, porque eram homens, né, como o irmão falou bem, era mais complicada a sobrevivência da mulher em todos os sentidos. E agora ela perde os seus dois filhos homens. E aí o texto fala desamparado. Mas desamparado de quê? Dessa parte humana. O marido e os 2 filhos. Lembrando que essa terra que ela estava, Moabita, era uma terra totalmente idólatra. Vários deuses, vários trabalhos feitos para curar uma doença, para receber uma riqueza, para ter alguma coisa. Ela sempre foi um povo idólatra. Lembrando que os Moabitas, se a gente vai enganar, veio daquela linhagem de Ló. Foi, né? Daquele seixo lá de Ló. Mas era um povo totalmente pagão, que tinha todo tipo de idolatria. E sabe por que nós temos uma mensagem aqui que, tipo assim, tem um fundo no meio de tudo isso? É que ela, como peregrina no local onde ela poderia ter, vamos dizer assim, apelado para os vários deuses de lá, ter desistido do seu Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, e lá ela já saiu com a família toda porque tinha o quê? Fome, necessidade. Vai escapar numa terra gentil, que é pagão, onde até então estava tendo a comida. O ponto aqui não é que faltou comida lá, não teve. O ponto é que ela própria, essa mulher de Deus, com certeza serva do Senhor, pelo testemunho, como os irmãos falou, que ela conseguiu dar de aprendizado do Deus dela lá de Israel, mas ela não se curvou ao povo e nem aos deuses lá de Moab, dos Moabitas. Ela desamparada, ela sabendo que talvez, né, por ter peregrinado, ou talvez tinha até um ponto lá de que os filhos não poderiam casar com mulher estrangeira, mas estava em outra região. E ela pensou, como Jó, talvez a gente não saiba, estamos imaginando, que por algum motivo o próprio Senhor, tinha pesado a mão sobre ela. Mas isso é muito bom para pensar assim. Por quê? Quando a gente entende que é o Senhor que, de alguma forma, o pesa, ou se, como o Jó a gente descobriu que Deus não pesou, mas Deus deu a permissão para o inimigo, não é verdade? Um ateu, ele pode olhar o Jó e dizer que Deus usou o Jó. Deixou acontecer para provar, mas a gente sabe que não é isso. Ele estou da divindade do Senhor. Mas o ponto não é esse. Mas de todas as maneiras, nós reconhecemos que se a gente merecendo ou não, foi o Senhor que pesou ou permitiu. Isso significa que nós sabemos que toda autoridade pertence a quem? Uma vez o irmão pai perguntou faz muito tempo: quem é que manda no inferno? Quem é, irmão, que manda no inferno? Não sei. Quem é, irmão, que manda no inferno? É o diabo. Eu acho que é Deus. É Deus também. É Deus que manda. É Deus que controla tudo. Ele pegou o inferno e lançou Satanás, né? E vai lançar todos. Porque foi ele mesmo quem brigou, né?
Então quem controla, que é o dono da situação, é o próprio Deus. Entendeu? O Senhor está no controle de tudo. É aquela velha história, a mulher estava passando nessa cidade, aí passou uma manchete em todo canto, né? Aí o ateu viu. Ateu, né? Diabólico. Rapaz, ó, pega um caminhão, baú, leva tudo para aquela mulher comer 2 anos. Vai levar a imprensa, leva todo mundo. Mas eu quero que diga uma coisa. Quero que diga para ela que quem mandou essas coisas foi o Satanás, foi o diabo. Fizeram, né? Fizeram lá. Aí agradeceu, a mulher chorou, aquela coisa toda. Aí disse assim, mas senhora, mas a senhora sabe quem foi que lhe enviou essas coisas? Assim, não precisa saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí eu já tenho, né? É verdade. Assim, não importa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Obedece mesmo. É interessante, né? É um ponto, mas... Temos tudo isso, nós vemos que ela não abriu mão, e talvez ela pensando, se era castigo, ou era permissão, ou se for algum erro, mas ela sabia que quem estava no controle era Deus. E em momento algum, ela se voltou por Deus naquele local. Quando ela descobriu que ela falou aqui que Deus tinha visitado o povo, ela voltou para qual? Para aquele Deus. Ela não ficou, ela não queria de modo nenhum ficar lá sendo cuidada por órfã e por Ruth num lugar onde tinha comida ainda para ela. E num lugar onde as suas noras queriam o quê? Cuidar dela. Queria cuidar dela, talvez, né? Se ela fique eu cuidar dela, ela nem passar fome, ela não tinha mais próximo aquele familiar que ia segurar, proteger de alguma maneira. Não, eu estou dizendo que é o sonho de toda sogra que uma nora que quer fazer as coisas para ela. Então, irmãos, olha que interessante. Então, de tudo que nós falamos, nós vemos que Noemi não mudou de Deus. Não confiou em outro Deus. Com tudo isso acontecendo, e como o irmão Cláudio me interrompeu, que eu falava, olha que falou de Ruth, e como o irmão Cláudio, ela ensinou muito bem, ela falou muito bem do Deus dela. De alguma maneira. Tanto no ensinamento, como eu acredito na prática, na vida. Porque olha só, as noras querer ir com ela para outra cidade, para outro Deus. Porque para o povo pagão, eles não importam essa questão de Deus, né? Mas elas queriam até mudar todo esse E contexto. até jurar na fidelidade, né? Ao Deus de Ruth. Isso. Esse é o Deus dela. É. Então, irmãos, às vezes, qual a situação vai nos distanciar ou fazer a gente mudar? É o local? É a necessidade? É a mão de Deus pesando, vamos pensar assim, né? Sobre nós? O que é que vai nos fazer? Esquecer o nosso Deus, de ensinar, de pregar, de viver. Noemi vivia o Deus de Israel. Ela vivia, ela sabia, ela queria voltar, ela não abriu mão do Deus dela. E isso, as suas noras viram por aqui. Vivendo hoje, isso que está falando aí, Romanos 8, né? Quem é que vai nos separar Isso. do amor de Deus, será tribulação, dor, perseguição, fome, nudez, espada, né? Quem é que pode te separar? Agora, o que é que nós aprendemos com Ruth? O que é que deu para ver aqui de Ruth? Um negócio. Aí um negócio. É outro quebrou. Gostei disso aí, pastor. Eu tenho muito pergunta. Ruth. Vou falar. Eu vejo em Ruth uma mulher determinada. Porque para ela falar, eu vou contigo, aonde tu fores, né? Aonde tu morreu, aonde tu enterrar, vai ser enterrado. Teu Deus vai ser o meu Deus e eu vou contigo e só a morte vai me separar de tu. Então, assim, ela é uma mulher muito determinada, né? A ponto de que lá na frente ela vai ser vista pelo povo, né? Que
que Ruth para Noemi valia para Noemi mais do que 7 filhos, né? Então, olha aí, mulher tremenda, né? A lição sobre Ruth. É. Também Ruth é aquela história das parábolas de Jesus, quando você encontra aquele tesouro precioso, você vende tudo para ter aquilo. Ela encontrou Deus verdadeiro, porque toda essa motivação dela é porque ela reconhecia que o Deus da Noemi era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ela largou tudo, porque ela largou, né? Porque ela largou a cidade dela, ela largou a família dela. Aqui fala mulher Moabita, né? Esse Moabita, os deuses da cidade. Ela encontrou esse Deus, o Deus vivo, ela largou tudo para ficar com esse Deus. Então, essa é uma grande lição de Ruth. O que mais? Mais? Vou falar. Não, porque De Ruth? O irmão quer falar, não? Não. Não. Rebeca? É que eu ia falar que não falou. Uma Era palavra. duas, só Ruth foi, a outra voltou, né? Foi, a outra tentou, mas quando Se despediu. foi, ela acabou ficando. Órfã. Justamente. Uma palavra para definir Ruth. agora, como a tua esposa falou, mulher determinada. Tem Então ela creu, né? E colocou em obra o que ela acreditou. Né? Ela foi atrás. Só que dentro do quadro, né? Deus está trabalhando também na vida dela. Matou um judeu, e mais tarde vai dar outro judeu a ela, né? Que é da descendência de Jesus, de Davi, né? Tem até o versículo 11 que compara ela, verem ela como uma mulher virtuosa, né? Cheia de virtudes, né? Imagina. Noemi, como a irmã disse, tinha um tesouro, né? Que é a Bíblia é virtuosa, né? Quem o achará? Quem o acha é mais do que um rubi. Então, aqui está dizendo que ela era uma mulher vista como uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, né? Então, é uma verdadeira joia. versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth, como é que dizer? Se apegou a ela. Ela quem? A Noemi. Primeiro contato, primeira decisão de Ruth é com Noemi. Ela se apega a Noemi. Até que como ela declara bem, ó. Não istes que eu te deixe. E ela fala, o teu Deus, onde quer que tu vá, onde quer que tu morra. Tudo ligado diretamente a Noemi. Então, o que é que nós vemos? Lealdade. Ruth foi leal a Noemi. Uma pessoa desamparada, sem marido, sem os 2 filhos. Sem ninguém, né? Nos dias de hoje, um amor pesou, uma pessoa, assim, né? Não me desculpa a expressão, com azarada, né? Até o próprio Deus dela, como ele me declarou,
pesou a mão. Então, o que essa mulher tem para me oferecer? O que é que eu vou agora? O que é que essa mulher vai me dar de futuro? A mulher parece que está tudo dando errado para ela. Saiu com fome, perdeu o marido, agora perdeu os 2 filhos, e ele sabia que era uma coisa muito importante, os homens na sociedade. Então, o que é que Noemi tem para oferecer a Ruth? E o que é que o próprio Deus de Noemi tem para oferecer se Noemi disse que Deus pesou a mão? E aí? Se essa mulher, se Deus... Porque o povo tinha essa questão dos deuses. Você lembra de Jonas? Quando o barco estava lá, né? Aí é dos deuses, aí começaram a lançar e viram que era alguém que estava lá porque tinha alguma coisa errada com os deuses. Espera aí, o Deus de Israel era outro Deus, né? E como eles tinham politeísta, vários deuses, então eles queriam lançar e pegaram o Jonas, né? Para tirar o azar do barco, a afronta do Deus de Jonas, que estava revoltado contra Jonas, e era verdade. O que fizeram com Jonas? Se livrar dele, largar ele fora. O que é que o povo fazia com o... Imagina no politeísmo, né? Não, o Deus dele aí, né? Tá com problema com ele. Era assim que eles faziam. Eles não queriam estar muito próximo. Se ele irritou os deuses, se ele irritou o próprio Deus dele, e com o risco de também nós que estamos aqui próximo com ele, morrer ou acontecer alguma desgraça. Foi mordido por uma serpente. Uhum. Esse cara é um bandido. Esse cara é um Bandido bandido. ateu, na mesma hora. Tá fugindo de Deus, é um bandido. Agora o mordeu ele não morre. Então imagina só ela querendo estar apegada a uma pessoa que, se até o Deus dela estava revoltado com ela, imaginando ou alguma coisa contra ela, o que é que Noemi tinha para dar para essa mulher? Não tinha nada para oferecer. Nada para oferecer. Pelo contrário, na prática, pelo que estava acontecendo, talvez uma coisa pior, na imaginação, né? Ela voltar e morrer as duas. Não sei, pela situação que, olhando o olhar do gentil, de um pagão politeísta, onde eles acreditam no misticismo, nos deuses, era um olhar de que o Deus de Noemi também pode se revoltar contra mim, que voltar aonde? Com ela, apegada a ela. Lealdade. Amizade. Amigo de Noemi. Compromisso. Preocupado. Tudo com Noemi. Agora, claro, ela declara. Toda a vida dela, é como se ela estivesse entregando a primeiro contato, a primeiro passo a quem? A Noemi, porque ela fala, onde quer que tu vá, o teu Deus, a tua vida, onde quer que tu morra, eu também morrerei. Então é eu contigo, eu estou pegado a ti. E a tua vida é o quê? A minha vida. Teu povo, o teu Deus, o teu caminho, a tua sorte, o teu azar, a situação que tu tiver, por que ela vai ao ponto de morte? Ela declara que se fosse agora para Noemi, né? Noemi morrer, quem é que ia ficar para lá até a morte? A própria gente. Ela coloca ali a morte, porque aquela mulher está cercada de quê? De morte. É um marido, é um filho. Aí quando é fé, é outro filho. Mas parece que ela foi bem situada, porque e a mulher, com todo o acontecimento, ela não se abalou. Né? É porque às vezes eu estava pensando aqui, né, na questão dela se apegar a Noemi. A Noemi, ela tem uma trajetória de vida, né, ali naquela terra. Então, quando ela sai da terra dos israelitas, ela tem uma fé, ela está saindo por uma necessidade física, né? Mas ao chegar lá, ela ainda é uma serva de Deus, é tanto que ela ensina as noras sobre Deus. Mas eu creio que naquele momento
momento em que já morreram os filhos, já morreu. Assim, eu vejo uma baixa de fé da Noemi. E eu vejo como que a Ruth está tentando erguê-la ao mesmo tempo. Porque ela aprendeu lá atrás sobre esse Deus. Só que naquele momento, quem não está bem é a Noemi. Ela está fraca, ela está debilitada. Ela quer ir para a caverna. Né? Ela quer ir, pronto, ela quer ir igual a Elias. Deixa eu morrer aqui, pode ir lá. Porque a hora que você diz assim, vai servir os teus deuses, né? Eu vi um momento triste, porque você sabe que aquele Deus não é Deus. Então, no mínimo, se ela tivesse uma fé em alta, não vamos. Porque lá é que tem um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Entende? Então, assim, eu vejo assim que a Ruth, ela enxergou a Noemi, a verdadeira Noemi, que não estava bem naquele momento. Então, não, você não é assim. Você não é essa pessoa. Não aceitou a derrota dela. Eu vou estar com você. Eu penso, né? Uma coisa que me passou assim pela mente. Não, mas é que ele não mostrou isso, né? Só que, mas aí você pensamento profundo. Realmente ela levantou a. Mas como a Rebeca falou, Noemi não tinha. Foi o que a Rebeca falou? Não tinha. Egoísta. Porque se Noemi tivesse tido uma queda em fé, eu acredito que, pela circunstância, ela talvez se acomodasse com os cuidados no local, servindo ao Deus de lá. Qual foi a disposição de Noemi? Mas o Elias, por exemplo, ele não deixou de crer em Deus, Elias. Ele ainda cria no Deus vivo. Mas ele estava tão frustrado, sofrido, que ele queria morrer, né? Eu não consigo enxergar uma queda dela, por quê? Porque eu vejo a disposição dela em fazer o quê? Voltar. Uma viagem com uma senhora, com uma situação. Talvez lá nem, não sei, se ela saiu de lá porque tinha uma fome, né? Uma grande fome. Quando descobre que Deus visitou de novo o povo, que aqui fala. Mas ela já sabia que Deus tinha visitado ela. Tinha uns deuses que não tinha mais aquela fome. E ela sabia que tinha que resolver o problema? Deus. Qual a disposição dela? Ir para a sua pátria, ir para o seu território, ir para o seu Deus. E ela decide, está determinada. Não como Elias foi sim. Mas ela não se excluiu, ela não se isolou. Ela, pelo contrário, ela se expôs a voltar, vamos dizer assim, para os atos, para o local, né, que existisse lá a terra do Senhor, o povo, onde o Senhor tinha visitado novamente, esse mesmo Senhor que tudo isso tinha acontecido. Quando ela decide ir e ver a situação das noras, e elas, com certeza, a vida dela, pelo que nós vemos, pelo ensinamento e vida, ela testemunhar o Deus dela. E isso já estava lá com as noras, tanto que as noras querem ir com ela por tudo, e elas vão até certo ponto. Agora, quando chega, vamos dizer, comigo ditado, na metade do caminho, chega um ponto, ela vê aquela situação, e por que ela pensa em despedir elas com o povo delas, né? Como é que eu posso dizer? Com a pátria, com o povo. Ela disse que Deus pesou a mão sobre ela, ela não está ainda entendendo o acontecimento de Deus, como tinha acontecido, e por que ela disse? Ainda que hoje eu tivesse um marido, porque o que é que ela... Olha como Noemi era justa. Olha a justiça, o compromisso com o Senhor. O que é que ela preferiu para ela na linhagem do povo israelita com aqueles que morreram? O que é que ela entendia? Ela levar elas lá e, tipo assim, tinha lá, né, ainda aquele que Boaz. Mas para ela, na visão dela primária, não tinha mais filho, porque para Noemi, quem é que poderia, aos olhos do Senhor, na presença do Senhor,
receber aquelas mulheres lá como da família dela. Eram filhos dela. E por isso que eles ó, ainda que essa onde eu tivesse, como é que tem condição? Então a gente está vendo em tudo, é muito rico. E tudo isso ela se preocupando em fazer o que é certo, o que é correto. E quando ela se despede sem entender a obra e toda aquela situação, é como se deixasse elas na vida delas, com Deus dela, com a pátria dela, com a família dela, porque de todo caso, na visão dela, talvez não tivesse solução na questão matrimonial. Quer dizer que o pecado, ela imaginou que o pecado fosse isso. Talvez ela não via. O misto. Na lei do Senhor, sim. Na lei do Senhor, o que é que ela ia fazer? Ela ia pegar o povo, porque tem uma parte da Bíblia que ele foi no tempo dos rabinos. Se o povo de Deus saísse para Moab, para Edom, e tivesse necessidade de haver esse casamento, habitando lá, e reconhecer, talvez não fosse uma coisa. É tanto que até aqui, claro, o texto, né? Aconteceu e não está mostrando que é lícito. Mas o que aqui não era permitido, de jeito nenhum. Não. Aqui foi misto lá e aconteceu. Não está mostrando que. Não está mostrando que. Teve uma proibição. Teve uma proibição. Não está mostrando assim, né? Até tudo. Teve muitos judeus que foram para outra parte e lá acabou acontecendo. Mas o que aqui era. Não era permitido de maneira nenhuma. Era o casamento com outras pessoas, aonde? Dentro de Jerusalém, dentro da pátria. Disso aí, você não vê nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma brecha. Você não vê um exemplo, um precedente, você não vê nada. E com Salomão, quando resolveu se unir com outras mulheres e outros. Deus disse que a situação pecado era por conta daquilo. Ele sabia que não podia. E até que a prova é que deu tudo errado nessa questão do reino e tudo. Então, em todos os casos, não era permitido o povo lá, não era saudável de outra maneira, mas como tem esse caso, tem caso, as coisas aí, mas nesse caso aqui, ela levasse essas mulheres, só ela sendo mulher, para habitar lá e trazer o povo de Deus lá, judeu a casar com aquela mulher lá naquele local, tá, ela é mesmo contaminada. Ela é contaminada. E aí, ela vendo tudo isso, o que é que ela prefere? Se despedir delas. Que ela não poderia, até certo ponto. Claro, qual é as coisas de Deus maravilhosas, né? É por isso que eu digo assim, engessar as coisas de Deus é você lutar contra Deus, porque se você for ver, não é brecha, né? É Deus trabalhando da maneira dele. Quando chega lá, mesmo tendo a situação e sendo da família, ela lembra que tem, meu nome? Boaz, que aí que é restituidor. Resgatador. Então, quando Ruth decide fazer isso, e ela vai não abrir mão, o que é que ela vai fazer? Leva, aí chega lá, tem o quê? Da família, que aí estava lá, ela tem o quê? Um resgatador. E aí você vê o plano de Deus. Você vê a maneira que Deus trabalha. Naquilo que a gente não consegue. Porque aos olhos da lei, de jeito nenhum. Jesus veio de uma coisa proibida, vamos dizer assim, aos olhos. Se for pegar a lei engessada, né? A lei chamou ele também. Quando chegou lá, ela se uniu a um hebreu. Da família dela. Depois tu lê, é bem pequenininho. Quando chegou lá, Noemi lembrou que podia ter um resgatador, que era da família lá, né? Na verdade, Não ela era nem dois, lembrou a Noemi, né? Foi só, tipo, aquela, entre aspas, coincidência que não era, né? Ela foi catar Isso. milho, né? Mas você lembrou que aquele homem lá tinha sim um laço da família, e poderia ser um resgatador. Aí tinha dois, que poderia, que eram os dois irmãos, né? Os dois. Era parente. Era parente, era irmão não. Era dois. Aí tinha o outro que era mais próximo, que é o que era para ficar com um. Olha como é legal. Não é qualquer um. Por isso que eu digo que
a palavra brecha é errada, né? É o trabalho do Senhor naquilo que a gente não consegue imaginar. Tem, né, direito, né? Na lei, ele diz que tem, né? Tem uma brecha muito tem as entrelinhas que você consegue ali, e você vê Deus, não que Deus da maneira errada, mas você vê a situação de ter um que era o que era para ser, era lá o primeiro. O primeiro não era um cara assim legal, temente ao Senhor. Aí assim Deus faz o trabalho, levando esse, que é do segundo, fazer um negócio, né? Para tomar a vez de quem? Do outro. Porque só dessa permissão tinha condição para não ser uma coisa contaminada, não ser uma coisa ilegal. Pronto, a palavra legal, a palavra boa. Ilegal, uma coisa totalmente de confronto à lei do Senhor, que não era errado. Ninguém está questionando isso. Mas a maneira que o Senhor trabalhou na vida dessa descendência de Davi e, consequentemente, do nosso Jesus Cristo. E essa mulher consegue agora entrar lá e servir da maneira agora legal e completa ao Deus, ao Senhor de quem? De Noemi, aquele Deus que ela tinha ouvido falar e que ela decidiu de uma vez por toda se apegar a quem? A Noemi. E é claro, e sabe o que é bom? Se nós estivermos em total sintonia com o Senhor bem próximo, bem íntimo, aqueles que se quiser se apegar a nós, não falando do lado humano, consequentemente, naturalmente, vai se apegar a quem? A Deus. Aquele que quiser saber isso. Porque se nós estivermos apegados ao Senhor, grudado, quem se apegar, é claro que se apegar, automaticamente ele está se apegando a quem? A Deus. Ao Senhor. E vai ser uma coisa natural, como foi com essas duas. Vai ter a situação, vai ter as barreiras, vai ter a dificuldade, vai ter a nossa imaginação que pode, que não pode. Mas quem é que está trabalhando no meio de tudo isso? De quem é a obra? É do Senhor. E em qualquer situação eu vejo a maravilha de Deus, né? Se Noemi, que isso é normal, né? Ela não pecou. Se ela oscilou, vamos dizer assim, na fé, que bom que nós temos a prova de que ela conseguiu, né, se erguer. E se ela não oscilou, que bom que nós temos a prova que em qualquer situação, ali tem dia que quem estava no controle de tudo é o Senhor. Então, em qualquer situação, o Senhor. Em qualquer situação, quando é do Senhor, o seu trabalho, o Senhor move. Então, nós temos esses dois exemplos de Noemi e de Ruth. E se nós se aprofundar nesse livro, você vai ver também o grande exemplo de Boaz, grande homem também. Um grande homem também que Deus estava trabalhando naquela situação para Ruth ir lá e formar esse casamento aceitável ao Senhor. Não o Senhor da igreja, né? Da igreja e o Senhor. E é tão maravilhoso que Deus, olha como a Bíblia é boa. Se você for olhar para os rabinos, se você for olhar para os donos da lei do Antigo Testamento, isso aqui não é nem para dizer o camuflar. Porque vai ter uma margem de dizer que teve um casamento errado, como é que pode, não está na lei, não podia, pode, não pode, e nasceu da linhagem, o sangue é de Moabita. E o sangue é de quê? O sangue é de quê? Não, do incesto. Porque o sangue dos Moabitas, o sangue da nação, era tudo de incesto. Porque foi lá Ló, quando uma filha vai, dita com ele para não perder a geração, tem um filho, aí a outra vai ter outra, aí já dá as duas nações. Então, aquele sangue ali, o sangue sim, daquele povo que estava ali, que se vivendo, era esse sangue. E você vê esse casamento do Moabita com os dois lá fora, aí tem que vir para dentro, aí tem que ter um resgatador, aí é para um
mas desse um não é legal, mas é para ser pro outro, acontece, e de lá vem Davi, vem Jesus e vem nós. Essa dessa linha, não? Tudo é trabalho de Deus. Amém? Eu acho que esse ponto, justamente da questão, talvez, da preocupação matrimonial da Noemi, justamente pode demonstrar, de certa forma, um momento de oscilação de fé. Né? Até porque no momento de dor, de angústia, você fica perguntando por que isso, por que Deus deixou acontecer, porque, assim, por exemplo, a preocupação dela aqui seria não conseguir um marido, por exemplo, para elas, né? Sendo que isso, de certa forma, é uma preocupação terrena, né? Tanto que ela até fala assim, né? Tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também, né? E assim, Deus, né, na bondade, na misericórdia dele, acabou providenciando esse marido que a Noemi, de certa forma, ficou preocupada em talvez elas não acharem, né, o marido providenciou e cuidou, né? Então, Às vezes a gente sai para evangelizar. Tem um estudo aí que o irmão usa no capítulo 19 de Mateus, dizendo que se a gente achar uma pessoa no terceiro casamento, terceira união, né? O marido, um cara está casado com aquela mulher, já tem filho com ela, mas cria os filhos de outro homem, aquela mulher abre um terceiro, e aquela união não pode ser feita. Eu digo, está errado. Eu fui estudar mais profundamente. Até isso aí, né? Ouvir que Deus disse, você não tem lido lá no Antigo Testamento que diz que no homem foi não há separação. Mas é um estudo mais profundo. Aí a gente vê que ele não quer, depois que você tem essa lei dele, você se separar por qualquer motivo. Mas as pessoas falam, não sabem disso. Né? Então, quantas vezes a gente, jovenzinho, né? Não tivemos um amor mais esquentado com alguém. Naquela maneira lá, é como eu estivesse me casando com o menino dentro dos olhos dele. Então, o casamento para Deus é a união carnal. Ele usa até para Paulo, lá na carta, diz aquele que se une à prostituta se torna um corpo com ela. Ele usou o quê? Gênesis. Então a gente vê essa. Muito bom, vou te dar mais isso aí. Apanha mais. Dever de casa, vamos estudar. Ruth, é muito, rapaz, é maravilhoso. É bom. Eu vou perguntar mais desse meu estudo lá. Mas é bom, é só 4 capítulos. É bem pouquinho. Mas é muito grande. É um Efésio, né? É como diz o continho daqueles que falam bem. Quando eu leio, eu vou ler logo os dois. Não dá pra parar, não, verdade. Obrigada. Bem? 19. Senhor Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória, Senhor, oração, louvor ao Senhor Deus, ao Senhor nosso Deus, e a Jesus Cristo, nosso Filho, para todos os dias. Agradecemos pela misericórdia, te pedimos que aceites pequeno momento de louvor para a tua honra e tua glória. Agradecemos pela semana, pelo alimento, a segurança que nos protegeu, livrando de todo mal. Agradecemos pela saúde de todos, pela reunião de nossas famílias, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho. Ele vai por aí, tá? Aí, pode ir lá. Ele quer que eu vá para papai de novo, meu filho. Ele quer que eu vá para papai de novo. Outra vez.